2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 3, que nos diz assim: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve ou se embaraça com o negócio desta vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Amém, meus irmãos? Palavra essa que nós compartilhamos aqui um pouco mais cedo com nossos obreiros, da importância de sabermos para quem nós estamos aqui servindo, adorando, e o qual serviço nós temos apresentado diante do Senhor. Paulo, já preparando Timóteo para assumir a igreja de Éfeso, está orientando ele de uma forma bem clara para que ele pudesse ter êxito e prosperasse naquilo a qual o Senhor estava confiando nas suas mãos. Timóteo, um obreiro jovem, mas idôneo, prudente, atento às palavras que estavam sendo proferidas, atentou para tudo quanto Paulo falou para ele, pois sabemos que o ministério de Timóteo foi um ministério com a graça de Deus, um ministério próspero diante do Senhor. Mas o que chama atenção, o que Deus ardeu no meu coração, foi essa palavra embaraço. Ele diz que aquele que milita, aquele que se colocou em disposição, aquele que está disposto, que creu naquilo que Deus disse ao vosso coração, que abraçou a boa obra, que entendeu o chamado de Deus na sua vida, ele não pode se embaraçar com as coisas desta vida. O que significaria embaraço? Embaraço é aquilo que poderia estar impedindo de eles terem uma vida de uma forma progressiva, crescente, fervorosa, profunda para com o Senhor vosso Deus. Aquilo que pudesse impedir, obstruir, ou quem sabe dificultar essa jornada na presença do Senhor. Então você que está decidido, sabe que Deus tem algo na tua vida, que Deus te chamou para essa boa obra, você não pode mais se embaraçar. Você não pode permitir que essas situações ou momentos ou coisas a quais se apresentam diante de você impede, obstrui ou dificulta aquilo que Deus tem para contigo. Olhando para esse texto, eu entendo que Satanás, ele não tem poder sobre a nossa vida. Mas nós, muitas das vezes, intitulamos que é o diabo. O diabo não quer que eu faça a obra. O diabo não quer que Deus me honra. O diabo não quer que Deus me usa. E realmente ele não quer. Na verdade, ele quer nos colocar na posição que ele está. Sem oportunidade, sem graça. Porque ele já foi sentenciado. Nós não. Nós fraquejamos, tropeçamos, falhamos, mas há uma graça, um favor imerecido toda manhã se manifestando em nosso favor como misericórdia. Para eu e você não sermos consumidos. E eu quero dizer algo de Deus para o teu coração, hein? Ela é nova a cada manhã. Cada manhã. Mas aqui é uma responsabilidade humana. Que aquele que milita, ou seja, já foi alistado, já foi decorado, já foi estabelecido, já está envolvido, já colocou a mão no arado, Deus já se revelou a ele, a ela, sabe que Deus tem algo na sua vida, não pode mais se embaraçar, não pode ficar cocheando entre dois pensamentos, não há mais tempo, não podemos mais deixarmos que as coisas desta vida, olha o texto, desta vida, e a Bíblia é tão rica, que ela diz que aquele que não deixar pai e mãe, ou filhos, por amor a ele, não é digno dele. Porque às vezes, aquele ou aquela que nós amamos, pode ser um impedimento,
ou má barreira para nós cumprirmos com a nossa militância diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E no mundo de hoje, é tanta militância, é tanta gente levantando bandeira, é tanta gente defendendo causas, situações, que ela abre mão da sua vida pela causa a qual ela acredita. Agora eu lhe pergunto, nós temos uma graça, sim ou não? Temos um favor imerecido, sim ou não? Tem um poder do céu, de Deus, que se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza, sim ou não? Tem alguém que diz para nós, olha, você pecou, você errou, você tropeçou, mas nesta manhã estou dando fôlego de vida, oportunidade para você seguir, para você avançar, para você continuar, sim ou não? E por que nós ficamos presos? E colocamos desculpas, dizendo que Deus não conhece, Deus sabe de todas as coisas. Olha, Timóteo, aquilo que você vai assumir é algo grande, hein? Timóteo, aquilo que Deus está confiando nas tuas mãos é muito maior do que você possa imaginar. É tão maior que ao teu olhar hoje, você nem imagina o que será a igreja de Éfeso. Mas eu te garanto, hein? Não se embaraça com as coisas desta vida, porque aquilo que Deus confiou nas tuas mãos é para você. Você não pode se embaraçar. Você não pode deixar que impede que você avance, cresça, progride diante daquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Mas ele vai se embarar, o diabo vai se levantar? Vai. O mundo espiritual existe? Existe. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Então ele sabe disso. E ele vai falar de todas as formas que eu e você viemos se embaraçar. Viemos priorizar aquilo que não é prioridade. Deus conta com você. Deus é na tua vida. Mas você não consegue enxergar que isso está fazendo você abrir mão ou achar que é o suficiente. Está impedindo o teu crescimento diante de Deus. Está impedindo de você progredir diante do Senhor. Tem embaraço desta vida que não se encontra em pecado, em desobediência. Sabe onde se encontra? Olhar para o lado. No ciclo ao qual nós vivemos e servimos ao Senhor, quando nós começamos a olhar para o lado, a probabilidade de nós desfalecermos as nossas mãos e abrirmos mãos de fazer, de exercer o que Deus confiou na nossa vida é muito grande. Se torna um embaraço. É assim ou não é? Se pararmos para olhar para a nossa vida, você vai olhar para uma pessoa, para um homem, para uma mulher que outrora estava fazendo a obra de Deus com excelência, que creu naquilo que Deus disse no seu coração. Jesus, eis-me aqui, envia-me a mim. E começou a fazer a obra de Deus. E você sabe como eu, quanto mais a gente se envolve, mais a gente se entristece. Mas isso não pode me embaraçar, porque eu estou numa guerra, numa luta contínua, sabendo que a obra que foi confiada nas minhas mãos, o meu olhar para o lado, não pode me limitar a viver ou militar o que Deus confiou na minha vida. Por isso, o próprio Senhor nos ensina: olhai para o autor, consumador da sua fé. Se Jesus olhasse para o lado, se ele esperasse pelo outro, ele encontrou um homem que traiu ele por 30 moedas, o outro que negou ele 3 vezes, e ele ia cumprir com o seu ministério terreno. Nem aqui estaríamos. Ele nos deu exemplo, claro. Por isso que a Bíblia nos manda olhar para ele.
Um de vocês vão levantar o calcanhar contra mim, mas eu vou até o fim. Antes que o galho cante, ainda nessa noite, você vai me negar, mas eu ainda vou até o fim. Aquele que me trai se aproxima e vai me trair com um ósculo santo, com um beijo no rosto, mas todavia eu vou até o fim. Não posso me embaraçar, não posso me perder, não posso me permitir, não posso desistir. Olha para a Bíblia. Quando Deus chama alguém, esse alguém tem que se desprender, porque a obra que está sendo confiada nas suas mãos é muito grande. O que você está fazendo aqui é muito grande. Tem gente num leito, como foi falado aqui. Tem gente numa casa de recuperação, numa clínica. Tem gente num leito de hospital. Tem gente encarcerado, pedindo: Deus, eu errei, eu falei, Senhor, não vigiei, não cuidei da minha saúde, mas me dá uma oportunidade de fazer a tua obra. E nós estamos aqui. Nós estamos militando aqui. Mas eu lhe pergunto: qual o fruto da tua militância? Será que não tem nenhum tipo de embaraço na minha e na tua vida hoje, que está impedindo esse progresso, esse avanço, essa obra de Deus ser completa, plena na nossa vida? Às vezes o embaraço é o conformismo, o comodismo. O que eu faço está bom. Aqui fazemos, olhamos para o lado. E olhando para o lado, o que fazemos? O outro não faz, eu estou fazendo. O outro faz, mas como o jeito está fazendo, pelo menos eu faço do meu jeito. Pare, não se embarace, faça tudo aquilo que Deus falar ao teu coração. Não espere pelo outro. Deus conta com você. Deus quer usar a tua vida. Sabe por que alguns embaraços se levantaram no teu caminho? Sabe por que alguns obstáculos? Sabe por que alguns vícios? Sabe por que algumas faltas? Algumas questões? Que é uma guerra interna contínua dentro de você? É porque sabe, se você militar legitimamente como Deus te chamou, ninguém te segura. O potencial que habita dentro de você, Ele sabe. Tu vai dar prejuízo no inferno. Tu vai dar prejuízo no meio da tua parentela. Tu vai dar prejuízo no meio do lugar onde você trabalha, por onde você passa, porque uma luz, uma graça, uma virtude brotará da tua vida. Mas quer nos embaraçar, enfraquecendo, esfriando, incomodando, se conformando. Não precisa de tudo isso. Para que tudo isso? Sendo que o mundo espiritual, o reino de Deus, é uma crescente, irmãos. Não podemos olhar para o lado e pensarmos assim: ó, o que eu fiz em dias atrás, o que eu era antes, o que eu fui antes, o que eu vivi antes, o que eu passei diante de Deus antes. Para de olhar para trás, viver no passado. Eu faço isso muitas vezes, mas quando eu dobro meu joelho, o Espírito Santo ainda me constrange. Quero ver as tuas mãos, quero ver as tuas obras. Faça mais, jejue mais, ore mais, me busque mais. Vai visitar, vai fazer: Senhor, eu não aguento, mas te dou graça. Faça tudo aquilo que eu confiei nas tuas mãos e verás a minha glória. Essa madrugada foi linda, espirrando. Peguei um álcool aqui do lado, assim, no balcão. Quero ir embora. Mas Deus falou assim: eu tenho uma obra hoje aqui. Eu falei: Jesus, eu aviso que eu vou embora, eu vou para descansar, para cultuar. O que o Senhor quer fazer aqui? Aí durou 2:30 da manhã. Deus fez uma obra lá. Eu sei quem é você na tua casa. Até a forma que você está sentado sobre aquele sofá. E aquela soma, aquele espírito mau que se apoderou para causar uma dissensão, uma confusão. Mas todavia a minha mão cooperou convosco. E o espírito da confusão, da contenda, do divórcio não vai prosperar naquela casa. Meu Deus,
Deus, como é que pode uma coisa dessa? É desse jeito mesmo que se... É Deus falando contigo. E sobre também a tua vida, a saber na tua casa, o impossível pelo esposo. Assim diz o Senhor. Quando a gente veio nos pensou, já é 3:30 da manhã, as pessoas impactadas, Deus fazendo uma obra, e eu entendi. A enfermidade não pode me embaraçar, a minha dor não pode me embaraçar, os meus receios, os meus medos, as minhas questões não podem me embaraçar. Eis que estou numa grande obra e não posso parar. Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. Você não entendeu ainda? O embaraço às vezes se levanta, às vezes multiplica. Às vezes você se encontra sem saída. É porque quer fechar teus lábios. É porque quer fazer você perder a visão. É quer fazer você sair do propósito. Quer fazer você perder o entendimento. O que você tem diante do Senhor é tão grande, é tão sublime, que vai fazer você pensar que vale a pena você abrir mão e se preocupar com as outras coisas. Mas assim diz o Senhor: te chamei para uma grande obra, conto contigo e não abro mão de você. Uma grande obra. Quando entendemos isso, os embaraços vêm. Sabe a primeira coisa que nós pensamos? Opa, quer me tirar do foco, quer me tirar da visão, quer me tirar do propósito. Mas quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Olha para a vida de quem? De Eliseu. Quando o profeta passou e disse: segue-me, e lançou a capa sobre ele, quem me ouve, diga amém. A Bíblia diz que ele disse para o profeta: olha, deixe ir ter com meu pai. E logo em seguida matou os bois, pegou das ferramentas que ali tinha, fez de churrasqueira, se despediu do seu pai, aleluias, e foi fazer aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Ah, mas Deus conhece, pastor. Tem a minha família. Eu tenho que cuidar da minha casa. Tem sim. Essa responsabilidade é tua. Mas Deus que confiou em você, essa família linda, essa casa linda, também confiou em você a obra celestial, o mundo a qual isso aqui vai passar, e aquele a qual está por vir, que é eterno, para você dar fruto e o seu fruto permaneça. Deus conta com você. Eliseu, me despedi do papai, me despedi da mamãe, fiz um churrascão, 12 juntas de boi. Olha o que ele abriu mão, para não se embaraçar. Deus está me chamando? Então deixa queimar os bois, deixa matar os bois. Para você não se embaraçar com as coisas dessa vida, entenda. Tem que matar às vezes o seu passado, hein? O que passou, passou, hein? Maneira de falar, maneira de pensar, maneira de agir, já foi. Mata o velho homem. Mata. Quem adulterava não adultera mais. Quem fornicava não fornica mais. Quem desrespeitava a esposa não desrespeita mais. Quem roubava não rouba mais. Quem matava não mata mais. Aleluia! Quem bebia não bebe mais. Quem falava palavras torpes, palavrões, xingamento não fala mais, porque não se embaraça com as coisas desta vida, pois sabe da grande obra que Deus tem convosco. Deixa eu matar os bois. Mas além de Eliseu, tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que lá se encontra um servo de Deus. Servo este, que ao encontrar Jesus, questionou Jesus, querendo pegar Jesus em alguma palavra. Senhor, o que posso fazer para dar o reino dos céus? Aí o Senhor foi questionar. Tá bom.
faço tudo. Dou esmola, jejum. Ó, sou uma pessoa perfeita. Logo para aquele que tudo viu, irmãos. A Bíblia diz que quando nós apresentamos diante do Senhor, não se precipitamos com a nossa boca nem com nossos pés. Aí sabe que Jesus olhou para ele e disse: já que você é tudo isso, eu parafraseando, não está no texto, tá? O que ele disse, Jesus falou para ele assim: vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Ô, não, calma aí, mas tudo? Dá para dar uma oferta não, está tudo certo? Dá para dar um dízimo de vez em quando, está tudo certo? O cara ganha 100. Aí dá 5 e fala: estou fazendo a obra de Deus. Cuidado. Não tenta ludibriar aquele que te chamou. Não se embaraça não. Não se embaraça não. Dá tudo que tens e dá aos pobres. Aonde estiver o seu coração, ali está o seu tesouro. Será que o jovem rico foi os bens? O que será que Deus pode pedir a mim e a você? Que infelizmente, sejamos sinceros, não estamos ainda preparados para dar. É sério esse negócio aqui. Eu não estou preparado por muitas coisas para abrir mão, irmãos. O reino de Deus é muito sério. Mas às vezes, entenda o que o pastor vai dizer aqui. O que Deus está pedindo para mim e para você, nós temos totais condições de dar e de fazer, mas infelizmente não façamos como devemos. Deus está pedindo um pouco mais do nosso tempo. E nós falamos assim, não em palavras, mas em ação. Não precisa de todo esse tempo para o Senhor. Nos embaraços desta vida para me cumprir. Deus está chamando às vezes a gente para orar 1 hora a mais. E às vezes está encontrando a gente dormindo, no sono da indolência. E Deus quer mudar nossa história e nosso cativeiro. Às vezes o que Deus está querendo de mim e de você para mudar a nossa história é uma aplicação um pouco mais. É abrir mão de algo a mais. Eu não estou aqui querendo pregoar uma nova doutrina, porque tem coisas que Deus vai requerer de vocês e não vai requerer de mim. Como consequentemente tem coisas que Deus vai requerer de mim e não vai requerer de você. E às vezes o que Deus vai requerer de mim não é pecado, não é embaraço, mas Deus quer ver a nossa renúncia onde está. Porque o reino de Deus é renúncia. Esse negócio vem, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, eu creio. Mas entenda uma coisa no teu coração: o reino dos céus é renúncia. Aquele que perder a sua vida por amor a mim, salvará. Salvar-lá. Um matou os bois, o outro não quis abrir mão daquilo que o próprio Senhor apresentou diante dele. E teve um que, quando Deus o chamou, ele correu depressa para abrir mão. Se colocou na brecha tão rapidamente que Deus o levantou e lhe fez promessa. Dos seus lábios saíram afirmações divinas, celestiais, dizendo: não foi carne e sangue que tu revelou, mas o meu Pai que está no céu. É quando Deus cumpre com o seu ministério, quando o Senhor põe em prática aquilo a qual Ele disse que veio fazer, a primeira coisa que Ele vai fazer é procurar o barco. Jesus foi onde Ele estava, lá no barco, e disse: Pedro, te falei pescadores de homens. Agora que ele se encontra meio vulnerável, sem saber o que fazer, diante de um tropeço, de uma falta, a primeira coisa que ele faz é retroceder, é voltar para trás, voltar para as velhas práticas.
Está sem direção? Não sabe o que fazer? Não sabe para onde ir? Não sabe o que falar? Se posicione e deixe aquele que te chamou se revelar a você. Pedro voltou a pescar, mas o interessante é que aquele que milita essa boa milícia não pode se embaraçar com as coisas desta vida, e aquele que militou, que aquele que chamou, ele vai atrás. Lá vai Jesus ressuscitar no terceiro dia. Lá vai Jesus apresentar diante de alguns homens. Lá vai Jesus falar que está chegando o tempo da sua ascensão aos céus. Mas antes de ele partir, ele foi na praia encontrar com aquele que voltou a se embaraçar. E esse que voltou a se embaraçar encontrou uma oportunidade, porque Jesus não pregou nada para ele. Jesus apenas se apresentou na praia. E quando Pedro viu Jesus, a Bíblia diz que estava despido, e ele foi correndo, pulou no mar, foi nadando até Jesus, até chegar na praia. Aí Jesus se revelou a ele: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Mas neguei o Senhor 3 vezes, abri mão daquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Porque cada vez que Deus questionava, Pedro respondia: tu sabes que eu te amo, tu sabes que eu te amo. Mas uma coisa eu lhe pergunto nesta manhã: Deus sabe do amor, do apreço que você tem para com Ele. Mas será que eu e você conseguimos enxergar que alguns embaraços desta vida estão nos tirando do alvo, do propósito, que dá para nós fazermos melhor? Dá para nós melhorarmos a nossa obra? Dá para nós aplicarmos um pouco mais? Você não entendeu ainda que nesta manhã Jesus se apresentou nesta praia chamada casa de oração para dizer para ti que Ele ainda te ama, que a obra vai ser plena e completa na tua vida, que só depende de você se colocar na posição e ver o que Ele é poderoso para fazer por teu intermédio. Se coloca sobre seus pés, porque eu estou falando com pessoas que vai precisar matar alguns bois. Estou falando com pessoas que precisará largar o barco novamente. E será que você tem a ousadia e o desprendimento de chegar diante do trono da graça e falar: Jesus, eis-me aqui, me ajuda, vem aqui, eu quero orar por você. Mas não venha para ser o mesmo, venha para ser um canal de bênção, para viver o diferencial de Deus na sua vida.